Em um país onde um simples beijo entre dois homens pode ser cortado de tela, surgiu um dos fenômenos mais poderosos do entretenimento asiático, o Boys Love chinês. Um gênero amado por milhões, mas perseguido por um sistema inteiro. Como isso aconteceu? Como a China criou alguns dos maiores clássicos BLs do mundo e ao mesmo tempo proibiu que eles existissem. Essa é uma história sobre arte, sobre censura e sobre resistência. Então eu te convido, senta aí que lá vem história. Muito antes da palavra Boys Love ganhar força lá na Ásia, o cinema chinês já ensaiava algo lá nos anos 90. Diretores começaram a desafiar os limites. Em 1993, Farewell My Concubine era lançado. Não era oficialmente um filme BL, mas muitos consideravam ali o começo de tudo. Foi dirigido por Shen Kang. O filme acompanha décadas de obsessão, teatro, desejo reprimido e tragédia. A produção é conhecida por seu requinte visual, figurinos detalhados e o uso simbólico de cores e palco de ópera. O filme recebeu aí uma aclamação internacional por uma profundidade emocional e aquela questão da ambição estética, tornando-se então o primeiro filme chinês a ganhar a Palma de Ouro. E até hoje é amplamente estudado por sua representação de identidade queer e a crítica do totalitarismo. O filme continua sendo um marco no cinema mundial e é uma referência na história cultural da China moderna. Tudo isso estava entre ali o subtexto, silêncio, sentimentos que não podiam ser ditos, entende? Talvez justamente por isso tão poderosos. Embora não fosse um BL moderno, muitos veem esse filme aí como uma semente, algo bem lá no início. Já aqui em 1996 surge West Palace, West Palace. Aqui o subtexto ele desaparece completamente. A ousadia começa. O primeiro filme chinês abertamente gay. Foi produzido de forma independente, foi filmado clandestinamente. O filme enfrentou forte resistência das autoridades chinesas e teve aí a sua estreia mundial no Festival de Cannes de 1997. Foi produzido ali num momento em que esse tipo de narrativa era praticamente impensável. East Palace, West Palace recebeu aclamação internacional por sua coragem temática e intensidade psicológica. Esse aqui se tornou referência nos estudos do cinema queer e na representação das minorias sexuais no cinema chinês contemporâneo. Isso aqui não foi apenas cinema, isso aqui foi muito mais do que cinema, foi um ato de rebeldia. Em 1997, Happy Together então veio aí aquele mar. O diretor Wong Kar-wai transformou esse romance entre dois homens em poesia visual. Filmado pelo diretor de fotografia Christopher Dyle, Happy Together combina cores saturadas, aquelas iluminação de contraste e planos bem mais intimistas para criar uma estética sensorial. A trilha sonora já mistura tango argentino, rock latino e faixas bem melancólicas. Recebeu também uma aclamação internacional pela atuação dos atores e pela direção poética do diretor. Tornou-se aí também um marco na representação LGBTQIAPN+, no cinema asiático e é amplamente citado também como um dos filmes mais importantes da década de 1990 e provou ao mundo: essas histórias tinham lugar na grade do cinema. E em 2001 surge uma obra que muitos chamam de nascimento do BL chinês moderno. Lan Hu foi baseado num romance clandestino circulado online. Isso mesmo, online. Muito antes das web novels virarem aí essa tendência glamurosa e linda. Curiosamente, o BL chinês nasceu no digital e quase secreto. Eu disse quase, né? Que tem um fandom gigantesco. O filme foi produzido de forma relativamente independente, com um orçamento modesto, gravado em locações reais de Pequim. Kar-wai optou aí por uma
estética realista e minimalista, centrado-se nas emoções e na química entre os protagonistas. O roteiro adapta o texto original, respeitando seu tom confessional. Com Liu Yi e Hun Jun, o filme trazia algo raro: o romance entre dois homens tratado com amor. Não escândalo, não provocação, simplesmente amor. Isso foi muito revolucionário para aquela época. Apesar de não ter sido exibido oficialmente na China continental, Lan Hu aí recebeu uma aclamação internacional, especialmente em festivais como o de Taipei e Hong Kong. A atuação de Liu Yi rendeu aí o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema de Taipei. Hoje o filme é considerado um marco na representação LGBTQIAPN no cinema chinês e é uma das obras mais delicadas de Stanley Wan. Após 2001, veio então o quê? O silêncio. Durante anos, quase nada. Por quê? A censura. Na China, entretenimento nunca é só entretenimento. É também política, narrativas, passam por filtros estatais. Conteúdos LGBT frequentemente foram classificados como problemáticos e o BL sofreu diretamente com isso. Mesmo assim, artistas sempre encontravam brechas. Spring Fever foi uma delas. No ano de 2009 era lançado esta obra, que foi filmada aí de forma independente e sem aprovação do governo chinês. Spring Fever foi rodado em Nanjing, uma cidade da China, após o diretor Liu Yi ter sido banido por 5 anos por submeter outro filme ao Festival de Cannes sem a permissão oficial. Esse filme ele foi amplamente elogiado pela fotografia intimista e pela coragem de abordar a homossexualidade masculina em um contexto repressivo. Consolidou Lan Yu como uma das vozes mais provocativas do cinema chinês contemporâneo. O filme é considerado aí uma das produções mais emblemáticas do movimento do cinema independente chinês nos anos 2000. Porém, foi banido, mas foi premiado em Cannes. Paradoxo perfeito, né, do cinema chinês, celebrado fora, silenciado dentro. Então, em 2016, explode Addicted Heroine. Em 2016, tudo explode. Addicted Heroine mudou tudo, talvez para sempre. Foi baixo orçamento, produção modesta, nenhuma expectativa gigantesca, sabe? Mas havia algo impossível ali de ignorar. A química, a intensidade, verdade. Baseada aí na obra de Chai Ding-dan, a série virou febre. Milhões assistindo, fandom global, explosão, até ser banida no auge. Filmada como uma websérie independente, Addicted foi exibida originalmente na plataforma chinesa iQIYI, mas foi removida após poucos episódios devido às restrições impostas pelas autoridades quanto à representação de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. A suspensão ampliou seu alcance internacional, pois fãs recorreram a legendas e uploads não oficiais. Apesar da censura, a série obteve grande sucesso online, especialmente em comunidades internacionais de fãs de dramas BL. A química entre os atores gerou um culto de seguidores, consolidando ambos como ícones da cultura pop asiática contemporânea. O cancelamento também destacou o debate sobre a censura e diversidade na mídia chinesa. E ali nasceu uma lenda. Porque às vezes, censura só cria mitos. Se o romance era proibido, restava escondê-lo. E assim nasceu o quê? O bromance. The Untamed, uma adaptação BL, sem poder admitir que era BL. E ainda assim, todo mundo sabia. Através dos olhares, dos símbolos, promessa. Estava ali tudo diante dos nossos olhos, mas de uma forma codificado. Depois, World of Honor foi ainda mais longe, praticamente ali flertando com a censura e vencendo. Essas séries aí provaram algo fascinante. Às vezes a repressão não mata as histórias, só as torna mais criativas. Por que a China ainda proíbe o BL?
Meu Deus! Essa é a pergunta central e a resposta é bem complexa. Não é só sexualidade, é controle cultural. Narrativas são vistas como parte da ordem social. BL muitas das vezes é enquadrado como incompatível com os valores tradicionais, modelos familiares promovidos oficialmente, normas de representação, mas também existe outro fator aqui: o fandom, o poder coletivo, as comunidades, mobilização, ou seja, o BL cria tudo isso. E isso assusta um sistema muito centralizado. Como o gênero sobrevive? Mesmo proibido, continua vivo. Como? Também essas leituras online, o Boys Love como nós conhecemos, o mangá, os quadrinhos, enfim, um universo inteiro está ali. Autores como Mon Chang-tong-sil mudaram tudo. Aquelas adaptações codificadas, o tal do BL mascarado, também ajuda bastante o fandom internacionais, como tradutores, comunidades, internet. O público virou parte da sobrevivência do gênero. E aqui está a ironia: a China talvez seja ao mesmo tempo um dos lugares mais repressivos para o BL e um dos maiores produtores de histórias BLs do mundo, porque a censura também nunca conseguiu apagar o desejo, só empurrá-los para as novas formas, e de uma forma ou de outra ele sempre sobrevive. Do subtexto de Farewell My Concubine ao impacto de Lan Hu, do terremoto chamado Addicted aos romances escondidos de Untamed, a história do BL chinês é a história de contar o que não podia ser contado e continuar contando. Porque algumas histórias, mesmo proibidas, sempre encontram um jeito de sobreviver. E se a censura acabar um dia, como seria o verdadeiro BL chinês sem limites? Você já imaginou isso? Você já assistiu algum BL chinês? Qual foi o que mais impactou você? Qual foi a obra da China que você já viu LGBT? Conta aqui pra mim. Escreve aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso? Falar sobre BL chinês é um assunto que rende, e mais rende muito, porque tem muita história por trás de tudo isso. Então se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, compartilha, deixa seu comentário, vamos conversar mais sobre o Boys Love, porque a história não para por aqui. Nós temos mais histórias para contar, nós temos uma infinidade de histórias para falar aqui para vocês. E eu quero muito poder compartilhar isso sobre esse universo maravilhoso que é o Boys Love. Então, até o próximo vídeo. Tchau, gente! Mua!